Paz e luz, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar falando sobre filosofia, amigo do saber. Vamos ler a nossa apostila aqui no nosso seminário e você vai fazendo as suas anotações na sua casa e essas anotações depois você vai postar um comentário na sala de comentários, tá certo? Faça um bom comentário. A nossa filosofia deriva-se de dois grandes troncos, grego-romano, ou seja, dos romanos e dos gregos, que se fundiram em um império, e a filosofia judaica, em termos de religião. Evidentemente, tendo grande contribuição de outros povos, porém, os principais povos foram estes, o grego-romano e o judaico. O judaísmo, né, a religião judaica, o pensamento judeu, contribuiu muito para a nossa sociedade. A filosofia ocidental é baseada em indagações, perguntas, mas qualquer tolo elabora uma pergunta, coloca uma dúvida. Então, essa é a nossa crítica, vamos dizer assim, da filosofia ocidental. Ela é muito cheia de perguntas, né? Muito cheia de indagações. A maioria dos filósofos ocidentais, eles criam a habilidade de fazer perguntas, de gerar dúvidas e indagações. E nós sabemos que qualquer tolo consegue fazer uma pergunta, gerar uma dúvida e uma indagação. Mas somente sábios conseguem dar resposta ou alguma resposta a algo que não se tem ideia. Então a nossa filosofia tem essa parte fraca nela. Ela é muito cheia de indagações. Será que é assim? Será que não é? É bom também você utilizar as indagações. É muito bom. Porém, só indagações geram um discurso vazio. Se a gente for gerar dúvida em tudo, né? Deus existe? Anjo existe? Né? Eu existo? Será que eu existo mesmo? Eu sou um sonho? Sonhado por quem? Então começa a gera um círculo que não sai do lugar. Só indagação, só indagação. Tem que haver teorias, tem que haver a resposta, tem que haver a investigação através da indagação e a resposta através da filosofia. A nossa filosofia deve ser uma geradora de respostas e não geradora de perguntas. Santo Agostinho uniu a filosofia grego-romana e a filosofia teológica dos novos cristãos. Ele é respeitado por isto. Então Santo Agostinho foi um grande filósofo e teólogo dos cristãos. A vida de Santo Agostinho, ela é estudada tanto por evangélicos como católicos, e Santo Agostinho é muito respeitado. Frases dele, né, como essa que eu vou citar agora para você: o Deus que me fez sem eu querer não me salvará se eu não quiser. É uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um legado teológico e filosófico muito grande. E ele uniu as filosofias, né, grego-romana com as filosofias cristãs. Pensar é uma coisa muito democrática do mundo. Todos podem pensar, porque todos têm um cérebro, um pensamento, uma mente. Então, o pensamento é a coisa mais democrática que existe nesse planeta Terra. Pensar é possível e acessível a qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Pensar é bom. O que acontece é que as pessoas têm preguiça de pensar. Elas não gostam de pensar e gostam de pensar coisas pequenas. Ela não tem o pensamento como uma ferramenta de investigação. Seus pensamentos são uma ferramenta de investigações. Não é uma ferramenta de tensão, não é uma ferramenta de você ficar pensando, enchendo a cabeça, mas é uma ferramenta onde você pode viajar por grandes e profundos universos dentro e fora de nós. E a investigação feita pela filosofia é uma investigação muito boa. É quando você une os fatos, pesa, pensa, mede, gera uma estrutura de organização de pensamento, você afia o seu pensamento e ela se torna uma ferramenta de investigação. Pensar é bom. Aqueles que têm o prazer em pensar, que gostam de pensar e que gostam de crescer no pensamento, eu penso, logo existo. Eu amo, logo existo. A nossa existência está intimamente ligada ao pensamento. Quando o pensamento foge, então aquela pessoa, ela praticamente para de existir. Está ali a matéria dela, mas a pessoa, o indivíduo, está no pensamento. Deixa de existir.
A teologia, ela analisa a filosofia, e também é uma filosofia. A cultura das pessoas são muito variadas. Cada um pensa de um jeito. Um pensa em ter grandes coisas e outros pensam que uma bicicleta é uma grande coisa. Alguns pensam que eles têm que dominar o mundo. Outros pensam que eles querem dominar a mulher deles, querem dominar os filhos. Outros pensam em dominar um trabalho, uma área de comércio. Então, o pensamento humano é algo extremamente complexo. Simples e complexo, é uma mistura. E totalmente diferente um do outro. É incrível como a visão, a cosmovisão, o mundo virtual da pessoa, de cada um é diferente. A Bíblia chama algumas vezes de costumes, a cultura. A cultura é muito forte. Ela dita regras de dentro para fora. Então existem coisas que são puramente culturais. Puramente culturais. E a filosofia da teologia investiga isso. Por exemplo, a cultura transforma coisas que nós consideramos pecado em não pecado. E considera coisas que não é pecado em pecado. Por exemplo, existem muitos grupos de cristãos onde usar um brinco é um pecado e a pessoa vai para o inferno porque usou um brinco. Não é verdade? Outros cristãos acreditam que se uma mulher usar uma calça comprida vai para o inferno, queimar no fogo do inferno. Outros não acreditam no mesmo cristianismo. E chama-se costumes, filosofias e culturas. Ah, mas eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Tem gente que tem medo de pensar. Por que não pensar? Não, porque eu não quero, eu não posso perder minha fé. A nossa fé não é uma fé burra. Nossa fé é uma fé sábia. O que é cultura é cultura. E o que é da Bíblia é da Bíblia. Eu estava assistindo um vídeo, e esse vídeo é muito engraçado. Pessoal de um país aí de língua portuguesa na África. E eles falam que é coisa do diabo. A música é Armadilha do Diabo. É muito engraçada essa música. Música Armadilha do Diabo. Você pode até olhar no YouTube. Bonita, né? Agora, a gente vê a diferença cultural. Porque elas dizem que mulher usar calça comprida é armadilha do diabo, né? E falam a questão cultural deles. Porém, as mulheres dançam muito. Porque a cultura do país é uma cultura dançante. Cultura que gosta de dançar. As mulheres gostam de dançar e de rebolar. Então eles estão cantando a armadilha do diabo. Aquela mulher usava a calça comprida e a armadilha do diabo e tal, tal. Mas em outra cultura diz que dançar é a armadilha do diabo. E aí? É difícil essa questão cultural, é muito difícil. O que é cultura e o que é evangelho do Senhor Jesus? Você que está estudando teologia, tem que saber dividir isso aí. O que é cultura? Mas se a cultura diz que é pecado? É. Sim, é. Se um grupo acha que usar roupa amarela é pecado, então não use. Porque se você usar, você estará cometendo um pecado, não contra Deus. Você estará cometendo um pecado contra o grupo. É a cultura do grupo, é a crença, o pensamento deles. Eles pensam daquele jeito. A Bíblia chama isso, muitas vezes, de costume. E diz mais, costume e tradição. A Bíblia chama de costume e tradição. E diz mais, pela vossa tradição, envelheceste o mandamento de Deus. Então, a tradição entre os judeus foi mais forte do que a palavra de Deus. E se tornou lei. E é lei. A cultura dita a regra, sim. O que numa cultura é totalmente pecaminoso, no outro não é. Por exemplo, existe cultura onde um homem casa com 5 mulheres e a quinta mulher ainda fica torcendo para ele casar com a sexta, arrumar mais uma. Mas existe outra cultura onde se o homem olhar para as pernas de uma mulher, a mulher dele deixa ele. E aí? Não, porque aqui a Bíblia diz assim, é porque as pessoas procuram e têm uma visão cultural da Bíblia. Bem, e é totalmente normal. Vamos dizer, quem acha que usar calça comprida é do diabo, então vai procurar aquela passagem que diz que mulher não pode usar roupa de homem, e abominação é diante do Senhor, homem usar roupa de mulher e mulher usar roupa de homem. Mas isso fala do homossexualismo. Isso não fala da calça comprida. E outra coisa, Jesus usava vestido, e Maria Madalena usava vestido também. E aí? A diferença era apenas a cor, mas todos eles usavam vestidos. A orla do vestido de Jesus, e a mulher não usa vestido? Vestido é roupa de mulher, por que Jesus usou? Não, mas tem que ser assim. Ah, pois seja desse jeito. Como
Como teólogo, você tem que ser mente aberta. Não, você enlouquece. E saber que muitas crenças, muitas tradições são apenas tradições. Devem ser respeitadas? Sim, devem ser respeitadas. Mas não devem ser divinificadas. Certo? Vamos continuar.